Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, né? Uma aula de português. E antes da gente começar a aula, né? Como a gente sempre está falando, é importante que vocês tenham o lugar de estudo de vocês, tá bom? Um lugar silencioso, um lugar calmo, para vocês se concentrarem, né? E é importante que nesse lugar tenha logo todo o material didático de vocês, para vocês não ficarem tendo que pausar o vídeo para pegar uma coisa, pegar outra, tá bom? Então já peguem logo tudo que vocês forem precisar, tá? Enfim, a aula da gente de português, na verdade, é mais uma revisão, né? Por que uma revisão? Porque a gente já começou lá no comecinho do ano a estudar sobre isso, né? A gente tinha estudado um pouco sobre a sílaba, tá bom? No livro de língua portuguesa. E aí, nesse livro agora, o livro de gramática, que é o livro mais fininho, tá? No capítulo 4 tem uma espécie de revisão sobre esse conteúdo, tá bom? Então a gente vai seguir esse conteúdo de novo, tá? Depois a gente vai relembrar alguns tópicos importantes, ok? Enfim, então, né, vamos relembrar, né, o que seria uma sílaba, né? A sílaba, gente, é um fonema, né, ou um grupo de fonemas, tá bom? Que emitimos em apenas o impulso de voz, né? Vocês lembram quando a gente já estudou os fonemas e os grafemas, né, que são as letras? Ou seja, os fonemas são os sons, né, o que a gente está falando, né? Os sons que a gente está emitindo, tá bom? A gente vai chamar de fonema. E a letra seria uma representação desse som, não é? Vocês lembram disso? E aí o que acontece? A sílaba é justamente isso. São esses fonemas, esses grupos de fonemas que a gente vai emitir num impulso de voz. O que seria esse impulso de voz? Seria como se fosse por parte, né? Eu vou falar uma palavra, eu vou falar de uma vez. Eu vou dar impulsos diferentes. Por exemplo, diferente. Então, percebam que aqui teve pausas, não é? Essas pausas estão me indicando esses impulsos de voz que eu tive, né, para falar essa palavra, por exemplo. Então, cada uma dessas pausas, desse impulso de voz, eu vou chamar de sílabas, tá bom? Ok. Então, gente, para haver sílaba, é necessário ter uma vogal, né? Por quê? Imagine como ficaria estranho, né, se eu não falasse uma vogal. A gente tem que lembrar, né? A, E, I, O, U. Se eu tirar essas vogais das palavras, se eu tentar ler, né, vai ficar muito estranho, né? Por quê? Porque a vogal, ela é a base da sílaba, tá bom? A gente até já tinha trabalhado sobre isso, né? O como fica estranho se eu retirar essa vogal, tá bom? Então, gente, só vai existir sílaba se tiver ali uma vogal, tá? Então, pode ser que exista sílabas formadas só por uma vogal, tá tudo bem? O que não pode acontecer é uma sílaba formada só por uma consoante, aí isso não é possível, tá bom? Então, essa consoante sempre tem que vir acompanhada de alguma vogal, tá? Para ela poder formar uma sílaba, tá bom? Enfim, e aí a separação silábica, né, que a gente tem que estudar também, né? A gente conhece a sílaba e depois a gente tem que aprender a separar essas sílabas. Claro, a gente vai separar seguindo esse impulso de voz que eu disse, né? Essas pausas que a gente fala mesmo, né? Na nossa fala a gente consegue identificar essas pausas, né? Que seria a separação. Então, o que acontece? Tem algumas regrinhas que a gente tem que lembrar na hora da separação, tá bom? Para a gente não cometer alguns erros, tá? Por exemplo, não pode separar o ditongo e os tritongos, né? Vocês lembram que a gente estudou também? Tritongo, o ditongo e o hiato, não é? O ditongo é quando eu vou ter uma vogal e uma semivogal juntas. E como eu vou ter uma semivogal, a semivogal ela é mais fraquinha, ela não pode ficar sozinha. Então ela tem que estar ali acompanhada da vogal, tá bom? Do mesmo jeito o tritongo, né? O tritongo vai ter uma vogal e duas semivogais. Então, duas vogais mais fraquinhas, que elas precisam estar junto da vogal. Então, o que acontece? O tritongo e o ditongo eu não vou separar. Então, quando eu estiver fazendo a separação silábica, quando eu for dividir as sílabas, eu vou deixar eles juntinhos, tá bom? Se eu separar, na verdade, é um hiato, né? Não é um ditongo. Vocês lembram do hiato? O hiato é quando eu tenho duas vogais. Se eu tenho duas vogais, as duas vogais ali naquele momento estão tendo um som muito forte. E é por isso que elas têm que ser colocadas em sílabas diferentes. Então, por exemplo, caixa, caixa. Esse A e o I, eles estão juntinhos. Por quê? Porque o A é mais forte, é uma vogal, e o I, ele é um pouquinho mais fraco. Nessa situação, ele tá tendo o papel de semivogal, tá bom? Então, ele não pode ficar sozinho, tá? Ele não tem força para estar sozinho. Então, ele tem que estar junto do A, ok? Enfim, a gente tem que separar o ditongo do hiato. Como assim? Algumas palavras vai ter o ditongo e o hiato juntinho.
O que significa? Vai ter ali 3 vogais, aí você olha, você vê 3 vogais, aí você pensa, é um tritongo. Não, não é um tritongo. Por que não é um tritongo? Porque aqui eu vou ver um ditongo, né? Eu vou ter uma vogal e uma semivogal, e depois eu vou ter uma vogal, né? Ou seja, eu vou ter 2 vogais fortes. Se eu tenho 2 coisas muito fortes, não pode ficar junta na mesma sílaba. Então não é um tritongo, né? Eu vou ter que dividir, na verdade. Eu vou ter que separar essas 2 vogais fortes. E aí uma sílaba vai ficar com essa vogal forte, e a outra vai ficar com a forte e a mais fraquinha. Ou seja, eu vou ter uma sílaba ali, o ditongo, né? E na outra eu vou ter o que seria o hiato, né? Que é quando a gente separa 2 vogais fortes, tá bom? Por exemplo, boiada. Boiada. Então, boi seria, esse OI seria ditongo, né? E esse A, ele está representando o hiato, né? Que foi separado, tá? E, além disso, a gente tem que separar alguns dígrafos, como por exemplo o RR, SS, SC, S cedilha também, tá? E o XC, por exemplo, ECD. Quando a gente vai separar, a gente tem que deixar eles em sílabas diferentes, né? Ó, ECD, ó, o X de um lado e o C do outro, tá bom? Então vocês têm que lembrar disso também, tá? Não pode separar os encontros consonantais que iniciam as palavras, né? Por exemplo, gnomo. Aqui, esse gnomo, eu tenho aqui um encontro consonantal, né? Eu tenho aqui duas consoantes, né? Que estão juntinhas ali, na mesma sílaba. Então, o que acontece? Eu deveria separar? Não, por quê? Porque eles estão começando uma palavra, tá bom? Então, quando eles estiver começando uma palavra, aí a gente não separa não, a gente deixa junto mesmo, tá? Não pode separar outros dígitos, né? No caso, esses aqui a gente não pode separar, tá bom? E os outros a gente vai ter que separar, né? Então, aqueles seriam que a gente precisa separar, e esses aqui são alguns que a gente não pode, tá bom? Por exemplo, o LH, o NH, o CH, né? O G1, quando a gente usa, né? Por exemplo, água, né? Eu estou usando o G e o U, eles estão formando ali um dígrafo, né? Por quê? Porque são duas letras que estão juntas formando um só som, né? E é isso que é um dígrafo, vocês lembram disso? Então, eu não posso separar eles também, né? E nem o Q e o U, por exemplo, queijo, né? Então a gente não separa, tá bom? Enfim, então vocês só tem que lembrar dessas regrinhas, tá? Então, por exemplo, RR, por exemplo, carro, você separa, você tem que separar os 2 R's. Se eu tiver, por exemplo, lenha, esse NH não separa, tá bom? Enfim. E aí, gente, uma coisa que eu queria conversar com vocês que é muito importante é a questão da transineação. O que seria isso? Transineação é quando a gente está escrevendo ali, né, escrevendo uma frase, e aí a gente chega no final da linha. Aí o que acontece? A gente não terminou a palavra, né? A gente está no meio da palavra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar um tracinho, né, que seria o hífen, e terminar na outra linha, não é? A palavra. Exatamente, isso se chama transineação, tá bom? Estou passando, né, de uma linha para outra. Só que aí, uma coisa que eu queria explicar para vocês é que quando a gente fizer isso, a gente não pode deixar a consoante sozinha. A gente acabou de ver que as sílabas não existem só com consoante, tem que ter pelo menos uma vogal, tá bom? Para existir uma sílaba. Então, se tiver a consoante sozinha, vai estar errado, não vai fazer sentido, porque ela vai estar abandonada, ela não vai estar dentro de uma sílaba, tá bom? Então, quando a gente fizer essa transineação, é muito importante que vocês considerem a divisão silábica. Então, vocês têm que pensar na divisão das sílabas mesmo, tá bom? Mesmo que você ache que não dá para escrever a sílaba toda, vou escrever só a vogal aqui e depois eu escrevo a consoante. Não faça isso. Você tem que tentar apertar um pouquinho mais a sua letra, tá bom? Para poder encaixar direitinho, tá? Então aqui a gente já vai para um exercício só para a gente ver como seria isso, né? Vamos imaginar aqui que seria a redação de vocês, tá bom? Então aqui a redação de vocês, aí vocês escreveram isso, né, na linha, tá? Então aqui a gente vai ver se está certo ou está errado essa transineação. Estava muito animado para fazer aquela viagem, então caminhava com entusiasmo. Então vamos supor que você escreveu isso na sua redação, tá bom? E aí lá no finalzinho da linha, ó, tem então caminhava, né? A palavra não coube, aí você pegou uma parte e botou ali e o resto terminou embaixo, beleza? Será a transineação. Mas será que está correto? Vamos pensar aqui, ó, caminhava. Então aqui eu deixei a sílaba K, tá certo? E aí eu coloquei um M e eu joguei aqui o I, eu joguei lá para baixo. Mas me diz uma coisa, existe sílaba só com uma consoante?
Não, não é? E esse M, ele faz parte da sílaba CA? Seria caminhava? Não, é caminhava. Então, esse M, obrigatoriamente, ele teria que estar com a vogal I, não é? Eles teriam que estar juntinhos, mesmo que não coubesse ali o I, né? Claro, você poderia tentar espremer um pouquinho para caber ali, tá bom? Ou então, você pode pegar logo esse M e jogar logo no final, tá? Você coloca K, né, tracinho, minhava embaixo, tá bom? O importante é vocês deixarem a vogal junto com a consoante, tá? Enfim, então eu estaria errado, né? E o de baixo? Aquela estrada era abandonada. João não sabia se passava carros ou motos. E aí, o que vocês acham, gente? Aqui é o que a gente acabou de falar, né? Esses dígrafos SS, RR, por exemplo, a gente precisa dividir nas sílabas, né? Então, essa situação aqui, ó, passava. Aí você colocou os dois S juntos, e você sabe que não pode fazer isso, né? Tem que separar eles, tá bom? Então, ou você colocava esse A que está embaixo junto com esse, né? Para ficar passar, aí botava embaixo o vá, né? Aí seria correto. Ou então você separava esse dígrafo, tá bom? Botava paz, tracinho e botava sava, ok? Um S em cima e um S embaixo, então também estaria errado, tá? Então, ó, as duas estão erradas, né? Por esses motivos, né? Porque o I ele está sozinho ali, o M está sozinho, na verdade, né? E não pode estar sozinho. E esses dois S juntos, né? Seria um erro também, tá bom? A gente acabou de ver. Então, o correto seria assim, né? Ó, a gente colocar esse M para ficar junto do I, né? Ou então eu tentar apertar um pouquinho e colocar o I junto do M, tá? Ou, enfim, embaixo eu pego e separo esse dígrafo, ou eu também tento apertar um pouquinho e colocar o A, tá bom? Enfim. E aí, só continuando, né, essa revisão, né, a gente sabe que a gente pode classificar de duas formas, né, pelo número de sílabas e pela tonicidade, né. Vamos primeiro pelo número, monossílabas, né, só tiver uma sílaba, dissílabas, se tiver duas, trissílabas, se tiver três, polissílabas, se tiver mais de três, né, 4, 5, 6, 7, tá bom? E o que seria a sílaba tônica, né? Só lembrando, sílaba tônica é aquela sílaba que vai se prolongar em relação à palavra, né? Ou seja, vai ter a maior tonicidade, a maior intensidade, né? Que seria aquela sílaba mais forte, né? Enfim. E aí, gente, pode ser que ela venha acentuada, tá bom? Quando vocês olharem para uma palavra e já vê um acento, o que significa? A sílaba tônica vai ser aquela que está com acento, tá bom? Ok? Então, por exemplo, Amapá. Aí eu pergunto para você qual é a sílaba tônica. Se você já conseguir ver que tem um acento, já é uma dica para você. A sílaba tônica já vai ser essa que tem acento, tá bom? Mas tem algumas palavras que não tem acento. Por exemplo, impressora. Aí eu pergunto para você qual é a sílaba tônica. É um pouco mais difícil, né? Porque não tem acento. Mas aí você tem que pensar qual é a sílaba que está sendo mais forte, qual é a que está se prolongando mais. Tenta falar bem rápido essa palavra. Aí você vai perceber que tem uma sílaba, sempre vai ter uma sílaba que obrigatoriamente você vai se prolongar mais, né? Por mais que você fale muito rápido. E aí essa vai ser a sílaba tônica, tá bom? Por exemplo, impressora. Você fala bem rápido, impressora. Por mais que você fale rápido, a sílaba so, ela soa um pouquinho mais demorada, né? Ela se demora mais, ela se prolonga mais, porque ela é a sílaba tônica, tá bom? Saúde, no caso, né? Equador. Saúde tem um acento, né? Então a gente sabe que a sílaba seria o U, né? Seria um exemplo de arte, né? E Equador, Equador. Então a gente percebe que se prolonga no final, tá bom? E aí a gente classifica, né, em relação a essa tonicidade, né? Se a sílaba tônica é a última, a gente chama de oxítono, né? Que seria, no caso, Equador, por exemplo, né? Se for a penúltima, paroxítono, né? Saúde, por exemplo, tá? E se for a antepenúltima, é uma paroxítona, tá bom? Então a gente pode dar como exemplo a palavra sílaba, ó, sílaba, é a antepenúltima, tá? Enfim, só relembrando, né? E aí eu peguei esse exemplo aqui para vocês para falar uma coisa também que é muito interessante, tá bom? Algumas palavras, além da sílaba tônica, vai existir uma sílaba que pode até enganar vocês, ela vai querer enganar vocês. Ela vai parecer que é sílaba tônica, mas ela não é, tá bom? A gente vai chamar de sílaba subtônica, que ela é um pouquinho forte, mas ela também não é muito forte não, tá bom? Ela é menos forte do que a sílaba tônica, tá? Enfim, e o resto das sílabas a gente chama de sílaba átona, que é a sílaba que não tem força nenhuma. Então, por exemplo,
cafezinho. Vamos falar, cafezinho. Percebe que o zinho é mais forte, né? Cafezinho, você se prolonga mais, né? Então a gente vai dizer que é a sílaba tônica. Só que o que acontece? Cafezinho. Esse fé, ele pode enganar você, né? Porque ele realmente se prolonga um pouquinho, né? Mas não tanto como o zinho, por exemplo, tá? Então a gente vai chamar ele de sílaba subtônica, tá bom? E o resto seria as sílabas átonas, né? O K e o Nho, né? Mas por que isso acontece, né? Pode ser por vários motivos, gente. Nem todas as palavras vai possuir uma sílaba subtônica, a maioria não possui, tá? Só que algumas vão possuir, tá bom? E a gente pode até pegar aqui como exemplo, essa palavra cafezinho, ela está derivando da onde? Da palavra café, não é? E a palavra café, ela é uma oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última, é a sílaba fé, né? Então é por isso que esse fé aqui, ele também tem uma certa força, né? Ó, cafezinho. Por quê? Porque esse cafezinho está derivando do café, tá bom? E lá no café é que essa sílaba é forte, tá? E um exercício para a gente finalizar, tá bom? Assinale a alternativa que contém uma palavra trissílaba e proparoxítona, tá? Só para a gente trabalhar aqui os conceitos, né? Que a gente relembrou. Então, o que seria, gente? Ó, uma palavra trissílaba tem que ter 3 sílabas. Então, ó, gramática já não é, né? Chocolate também não é, tem 4. Cachorro, pode ser, tem 3. Vírgula, pode ser. Governo, pode ser. Então, ou é C, ou é D, ou é E. Tira as duas primeiras. Beleza, e agora a gente tem a informação que tem que ser proparoxítona. O que é proparoxítona? É quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, tá bom? Então, a gente vamos procurar aqui, né? Cachorro. Não, seria paroxítona, então não é. Vírgula. Certo, vírgula é o paroxítona, né? A sílaba mais forte está na antepenúltima. Então, a gente marcaria a D, tá bom? Governo, também não, seria paroxítona. E se você lembrar das regras de acentuação, ainda é mais fácil ainda. Por quê? Porque você vai lembrar que toda proparoxítona recebe acento, né? Então, você de cara já marcaria a D, né? Tá bom? Que é o que tem acento ali, na antepenúltima. Então, seria o item D, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Foi mais para a gente relembrar, né? Que a gente já tinha trabalhado em sala de aula, começado a trabalhar, né? Esses conceitos, tá bom? Se surgir alguma dúvida, você pode rever essa aula ou então as outras aulas do canal da escola. Acesse o site da escola, né? Para se manter informado, né? E a agenda digital de vocês, tá bom? Vocês acompanharem direitinho quais exercícios vocês têm que fazer, tá? E até a próxima aula.